Sejam muito bem-vindos ao Fonte Consciente, o videocast da Abinã. Eu sou a Larissa do Otaviano e hoje nós vamos falar sobre a legislação tributária que entra em vigor em 2026 e promete mudar o mercado, inclusive o de águas. E eu tenho um convidado super especial aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema, que é o Rodrigo Pinho, da Firjan. Ele é gerente tributário da Firjan e está aqui para contar um pouquinho para a gente como que vai funcionar a reforma tributária. Bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Larissa, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Para começar, o que a gente pode esperar dessa reforma, Rodrigo? Bom, a gente discute muito sobre a mudança na tributação, né? E eu acho que a reforma tributária ela vai além disso, eu acho que ela vai mudar a forma de se fazer negócio, né? Primeiro porque ela simplifica muito a forma de tributação no Brasil, e ela acaba com a guerra fiscal. Então, eu acho que por isso, assim, a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, e acho que em todos os estados a gente vê uma guerra fiscal muito grande, né? Determinado estado dá um incentivo fiscal maior do que o outro, e aí com isso, muitas das vezes, a tomada de decisão do negócio, ele passa mais por uma questão tributária do que por uma questão de eficiência do negócio. Então, a gente diz que o mundo ideal na tributação seria um cenário de neutralidade tributária. O que é neutralidade tributária? As minhas decisões seria um cenário onde as minhas decisões partem simplesmente do meu negócio. A tributação é uma consequência do meu negócio. E ela não deveria ser levada em conta na hora da tomada de decisão. Como a gente tem hoje guerra fiscal, alíquotas diferentes de CMS, tributações diferentes, então muitas das vezes vender por um distribuidor faz mais sentido do que vender direto para um supermercado, por exemplo. É óbvio que isso não é eficiente do ponto de vista logístico, de custo, nada disso. Mas muitas das vezes o ganho tributário compensa. Então, na legislação que a gente tem hoje, a gente vê uma série de decisões, e, na verdade, uma série de estruturações de empresas que elas não passam pela eficiência logística de custos e eficiência de produção. Ela passa muitas das vezes por uma eficiência tributária que é suficiente para a gente, para a empresa ganhar mercado do seu concorrente. Então a gente passa de uma tributação que hoje tem PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, para uma tributação que passa a ser o Imposto de Bem e Serviço, o IBS e o CBS, que a gente chama de IVA dual, porque o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai para a União, Aham. o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai para estados e municípios, dividido entre estados e municípios, mas eles têm exatamente a mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses de incidência. Então, assim, tentando responder de forma bem breve a sua Perfeito. pergunta, eu diria que a grande mudança é a simplificação e principalmente o cenário de neutralidade tributária. Assim, a partir de agora, as empresas, antes de perguntar, e aí tem um dado nisso que eu acho importante, que eu acho importante não, mas que eu acho que reflete muito isso, lá na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a gente tem um grupo de defesa de interesses, onde a gente atua para melhorar a competitividade das indústrias. E mais de 50% das demandas são tributárias. Então você vê que assim é um tema muito importante para as empresas e que de fato gera um diferencial concorrencial. E não deveria ser o empresário, ele não tem que ser um tributarista. O empresário ele tem que ser um especialista em mineração, em produção, em logística, em marketing, mas ele não precisa ser, não deveria ser. Infelizmente no Brasil, a gente vê hoje nas empresas que têm divulgação de balanço de informações contábeis financeiras na Bolsa de Valores, boa parte delas tem resultados impactados pela tributação. Sim. Então você vê que o tributário virou quase que uma linha de negócio. Assim, o tributário é responsável Tá ali por dentro, estar ali né? dentro. Assim, o tributário, muitas das vezes hoje, infelizmente, ele é responsável pelo resultado da empresa. Se ele dá lucro ou prejuízo, às vezes é a questão tributária. E não se ele tem um processo produtivo eficiente, se ele está perto do seu mercado consumidor. Ele tem Então que eu ter acho que dois focos, né? é isso. Produção, entender daquilo que ele está fazendo e o tributário também para conseguir unir Ele tudo. pode ser a melhor empresa do mundo, a mais eficiente. Se ela não tiver um bom planejamento tributário, ele está fora do mercado. Isso não faz o menor sentido e eu acho que isso melhora um pouco com a reforma tributária. Não, perfeito. E pensando na água, que a gente está aqui no podcast da Vinã, como que essa tributação reflete para um bem que é tão comum? Como que uma pessoa leiga pode entender essa parte de, poxa, minha água tem tributos ali dentro dela também, né? Um bem que parece tão simples, mas tem toda uma cadeia complexa. Então, como a gente pode explicar para o pessoal
toda essa complexidade de uma água simples, por exemplo? Então, vamos lá. Na água mineral, na reforma tributária, ela vai ser tributada na alíquota normal. Então, só para a gente fazer um paralelo aqui de como é a tributação hoje e de como vai ser. Hoje, a água mineral, ela não é tributada pelo PIS e pela COFINS, ela tem alíquota zero de PIS e COFINS e ela paga ICMS. Por outro lado, hoje a gente tem um sistema que é muito cumulativo, né? Assim, tentar falar da forma mais simples, assim, o imposto que ele não deveria incidir sobre a cadeia toda, muitas das vezes ele vai incidindo e ele vai crescendo. É como se a gente tivesse imposto sobre imposto. Uhum. Então, se hoje, por exemplo, no ICMS, as indústrias de água mineral, elas não podem, muitas das vezes, tomar alguns créditos de ICMS. Elas só podem tomar créditos de ICMS daquilo que agrega ao produto final. E pouquíssima coisa agrega ao produto final da água mineral. Então, muitas das vezes, assim, o fluido que eu uso em determinado equipamento, o combustível que eu uso numa empilhadeira, por exemplo, eu não me dá direito a crédito ICMS. A gente sai desse sistema e vai para um sistema em que tudo dá direito a crédito. Então, é um sistema muito mais simples. Se a gente for olhar sistema por sistema, e aí eu não vou falar ainda de justiça fiscal, mas se a gente for olhar sistema por sistema, a gente passa a ser um sistema muito mais simples. Tudo que eu compro dá direito a crédito, e aí eu tenho o meu débito na saída. A gente passa a ter um sistema completamente não cumulativo. Então, se a empresa, hoje, por exemplo, se a empresa fizer um investimento num maquinário, ela só vai poder ser creditada o ICMS na proporção de 1,48 avos por mês, a depender de um fator de creditamento, enfim, super complexo. A partir da reforma tributária, eu comprei aquela máquina, vamos supor que eu paguei 100 mil de tributo nela. Eu tenho 100 mil para recuperar de tributo. Então, vamos supor que a máquina fosse 1 milhão e mais 100 mil de imposto. Hoje, essa máquina custa para mim 1 milhão e 100. Sim. E aí eu vou diluindo a depender. Com a reforma tributária, ela vai, apesar do meu desembolso ser de 1 milhão e 100, o meu custo é só de 1 milhão. 100 mil, inclusive na minha contabilidade, é um ativo meu, é um ativo de tributos a recuperar. Então a gente passa a ter um sistema muito mais simples para a água mineral. Aí eu acho que a gente tem duas comparações a fazer. A primeira, eu acho que é muito ruim a questão da CBS e do IBS não terem tido uma redução de alíquota. Assim, se a gente fosse comparar, o governo federal considerou a água mineral tão relevante como assim, para a saúde, especialmente num país, necessária, né? Especialmente num país onde o saneamento básico é muito ruim. A gente tem a alíquota hoje, a alíquota zero de PIS e COFINS. Quando a gente vai, e apesar de ter a alíquota zero, as empresas podem se creditar do PIS e COFINS. Então, hoje ela se acredita do PIS e COFINS na entrada, não paga na saída e acaba usando esse crédito, por exemplo, para compensar os tributos federais como contribuição previdenciária. Hoje, com a reforma tributária, não tem mais isso. Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a alíquota do ICMS hoje é de 22%. Só que o ICMS é calculado por dentro, né? O que significa isso? Ele incide sobre ele mesmo. Tá. Então, vamos supor que numa água hoje vendida a R$10, com uma alíquota de 22% de ICMS, eu não pago 122, eu não pago 22 de ICMS. Eu pago 28 de ICMS. Apesar da alíquota ser de 22 sobre 100, Sim. como ele incide sobre a própria base, ele incide sobre ele mesmo. Então, essa é a complexidade. É complexo. Então, eu já pago hoje no Rio de Janeiro 28% de ICMS na água. A alíquota de IBS e CBS vai ser de 28%. Tá. Pelo menos é o que se espera. Então, se a gente for olhar alíquota por alíquota, talvez a gente não tenha uma diferença tão grande. E a gente, no novo sistema, passa a ter mais crédito. Eu acho que o grande problema que ficou é a questão de não ter tido uma redução da alíquota. Sim. Eu acho que a água mineral ela é um bem muito essencial e que faz muito bem para a população. A gente não pode... eu acho que a gente perdeu uma chance, o Brasil perdeu uma chance de tornar a água mineral mais acessível, ainda mais acessível a todo mundo. Perfeito, não, excelente. Eu não sou da parte tributária, então para mim é tudo muito novidade, mas é muito interessante você trazer esses pontos, porque todo mundo vai precisar se preparar, né, Rodrigo? E o que você deixaria de recado para as pessoas que precisam se preparar, ainda não começaram a olhar para a reforma? O que essas pessoas podem fazer nesse momento, os empresários que vão precisar lidar com ela? Então, eu falo muito sobre reforma tributária no Rio de Janeiro e em outros lugares. E eu acho que muitas das vezes quando a gente fala de reforma tributária, assim, é uma mudança muito drástica.
E às vezes eu falo num lugares sobre reforma tributária e ninguém tem dúvida. Aí eu falo assim, não é que ninguém tem dúvida, é porque é tanta informação que as pessoas às vezes não conseguem processar, Travam, né? travam. Então o que que eu acho sobre a reforma tributária? E aí respondendo a sua pergunta, a gente não tem que tentar entender a reforma tributária como um todo nesse momento, porque senão ela é como se fosse um tsunami, assim. A gente tem que separar ela por ondas. Perfeito. E aí eu acho que as ondas a gente consegue encarar uma a uma. Então eu acho que a gente tem, assim, pensando no cronograma da reforma tributária, a partir do ano que vem, na verdade, ela entra em vigor a partir do ano que vem, com uma necessidade de destaque dos novos tributos numa alíquota reduzida, mas é só uma obrigação formal na nota fiscal. Mas a partir de 2027, a gente já tem a substituição do PIS e da COFINS pelo CBS. Isso para o setor já vai fazer diferença, porque hoje é alíquota zero, eu não estou trocando, porque se fosse o ICMS pelo IBS, faria mais sentido. Então eu acho que a água mineral vai viver num momento muito ruim a indústria, porque ela vai ter o ICMS ainda cheio durante um tempo, e o PIS e COFINS que ela não paga hoje, que tem alíquota zero, e pode se acreditar, ela vai passar para o sistema da CBS. Isso já vale a partir de 2027. E a gente está falando aí de 16 meses, mais ou menos. 15 ou 16 meses. Então, assim, a gente não pode olhar, as empresas não podem olhar a reforma tributária como uma coisa do futuro. Então, e aí voltando àquela minha primeira fala, se os custos mudam, porque eu passo a ter direito a crédito de tudo, mas, por outro lado, alguns serviços eu posso ter que ter um desembolso maior para alguns outros serviços. Se o custo muda, a gente tem que pensar que a mudança desse custo já gera impacto daqui a 15 meses. Já Não tá é aí, porque é um né? futuro muito grande. Então, assim, voltando na sua pergunta, senão eu falo demais aqui, eu acho que o primeiro ponto que as empresas têm que entender é qual é o prazo dos contratos dela. Porque quem tem prazo para valer por mais de 15 meses, seja ele de fornecedor ou para um cliente, eu acho que tem que ter pelo menos uma previsão ali, porque ninguém sabe. E aí seria uma mágica dizer qual vai ser o custo, porque isso vai depender para cada um. Vai depender se eu compro do Simples, de onde eu compro, mas eu acho que as empresas têm que. Primeiro, então, assim, voltando à sua pergunta, a primeira coisa que as empresas têm que ter, eu acho que é uma cláusula nos seus contratos prevendo um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato quando da alteração Da reforma. dos tributos. Porque isso já garante que pelo menos você vai sentar na mesa e renegociar. Imagina se o seu custo aumenta muito Perfeito. e você tem um contrato de longo prazo com o cliente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a partir do ano que vem, as empresas já têm que ter o destaque na nota fiscal de uma alíquota muito reduzida. Elas não vão pagar o novo tributo, mas para fins de teste do sistema, Já tem que já tá tem que ali. ter. Então, as empresas já têm os contratos assinados hoje, já tem que ter essa previsão Sim. de reequilíbrio do contrato, no caso de alteração. E a partir de 2026, as empresas já têm que, a partir de hoje, conversar com a sua área de sistemas, com a sua área de tecnologia, para entender as adequações necessárias do sistema. O SERPRO já emitiu os modelos de novas notas fiscais, então é muito importante que, a partir do ano que vem, as empresas, senão o sistema não vai conseguir ler as notas que vão chegar e nem as notas vão ser emitidas. E a partir daí, então, assim, passado esse primeiro momento, olha, ajusta os contratos agora, essa semana. A partir do ano que vem, as notas já têm que sair. Então, até o ano que vem, até 31 de dezembro, ajusta o sistema, entende como o sistema vai funcionar. E a partir dali, a gente já está preparado para a chegada da reforma tributária. E aí eu acho que as empresas vão ter que fazer um exercício de custo, de fluxo de caixa, e entender como é que vai ficar o mercado, inclusive aquelas que se beneficiam de alguma estrutura tributária, entender que isso não vai mais fazer diferença na hora da competitividade, e se elas vão ter que mudar, às vezes, para mais perto de ou acabar com o centro de distribuição e vender direto, enfim, elas vão ter que entender melhor a reforma tributária para reestruturar o seu negócio algumas vezes. Mas eu acho que um passo antes disso é olhar os contratos e preparar os sistemas. Tsunami de informação, né, É Rodrigo? isso, muita coisa, né? Muita informação, mas muito obrigada por essa aula excelente. Você que está em casa assistindo a gente, prepare-se, porque a mudança não vai ser tão simples. Rodrigo, muito obrigada pela aula. Foi excelente ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Larissa. Bom dia para você. Obrigada. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com uma pessoa que você acha que pode se interessar pelo tema. Esse e os demais episódios do Fonte Consciente estão no YouTube da Abinã, onde você pode encontrar toda a temporada que estamos gravando. Muito obrigada!